Olá, boa noite a todos. A proposta do Frente a Frente de sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. Os desafios das ações sociais e eclesiais ao longo de 2023 é tema do programa de hoje. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz participa conosco nesta sexta-feira. Dom Roberto Francisco é bispo desde 2011 de Campos, no Rio de Janeiro. Dom Roberto Francisco tem Ferreria no sobrenome. Dom Francisco, de onde vem a origem Ferreria e Paz? Boa noite para o senhor. Ferreria vem justamente da Espanha, homem do ferro, mas é o ferro para os instrumentos da agricultura, não são armas. Não é? E Paz vem do Uruguai, era um dos soldados dos 33 orientales, mas eu sou uruguaio brasileiro, sou naturalizado brasileiro também. Está com quantos anos, Dom Roberto? Tenho 7 décadas. 70 anos. 70 anos. Dom Roberto, e quando que o senhor deixou o Uruguai para vir para o Brasil? Foi em 2 oportunidades. Deixei o Uruguai com 10 meses, fui para Portugal. De Portugal fui para Porto Alegre. E quando faleceu meu pai em 1964, como é costume do corpo diplomático, voltamos para Montevidéu, a minha cidade natal. Mas depois eu voltei porque tinha amigos da escola, nós tínhamos deixado famílias e também eu gostava muito da cidade de Porto Alegre, onde fui ordenado padre em 1989. O senhor vivia mais na região lá em Montevidéu, logo no início de criança, já na cidade grande ali ou era mais área rural, Dom Roberto? Não, sempre morei na cidade. As minhas cidades foram Montevidéu, Lisboa, Porto Alegre e agora Campos. O senhor tem costume de voltar a Montevidéu ou não? Faz tempo que não volta para lá? Faz 3 anos, mas eu volto sempre, sim, porque eu trato também de ajudar na pastoral migratória. Os uruguaios são uma comunidade muito forte no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. No Rio também tem bastantes. A gente nunca deve deixar essa bandeira da migração, não é? Acolher as pessoas, especialmente na América Latina, que é uma pátria grande. Como é que é a situação hoje de fronteira? Porque quando a gente imagina a fronteira, a gente imagina Venezuela e Brasil, agora com essa questão da Guiana. A fronteira Brasil-Uruguai... Diga, Dom Roberto. É um paraíso. Inclusive, se fala portunhol, cada vez mais o português. Então, digamos assim, o pessoal assiste os jogos Uruguai-Brasil juntos, não há nenhuma animosidade, pelo contrário, há uma mescla, uma mistura muito boa, muito pacífica e muito fraterna. Tem uma cidade principal ali que demarca o território, que é a grande passagem de um território, do território brasileiro para o território uruguaio. Há uma cidade principal, como é, por exemplo, no Paraguai? Tem várias. Tem Rivera, tem Quaraí, tem Cerro Largo, Melo, em Cerro Largo, tem Chuí, lá justamente perto de Rio Grande, Chuí. São 4 cidades nas quais a gente atravessa a rua, já está em Brasil, já está no Uruguai. É tranquilo isso. Inclusive, há convênios de trabalho. Então, Roberto, como foi esse seu despertar vocacional? Olha, foi no Uruguai. O Uruguai é um grande desafio porque é o país de menos católicos da América Latina. E então a gente tem que se definir. Um país que é maioritariamente agnóstico, não é que seja lá os irmãos protestantes tenham mais, não. Somos a primeira religião em número de adeptos, mas a maioria é agnóstica, deísta, assim. E então requisita das pessoas uma fé viva, pública e explícita. Então, eu era coordenador da Pastoral dos Jovens, depois coordenador da Ação Católica, e fui assumindo. E descobri que a minha vida era a igreja, a minha vida era Cristo, né? Que tinha que fazer
um projeto de vida mais radical e total. Mas o despertar da vocação no Uruguai teve um dia assim inesquecível, um dia marcante, um dia D, Dom Roberto? Retiros que a gente fazia, digamos assim, na linha dos jesuítas, não é? Na linha do discernimento vocacional. Um retiro mais de uma semana, de um mês, não é? Um retiro mais exigente que a gente tratou de colocar a nossa vida, bom, o que eu quero mesmo? E então o salto, né? O mergulho para essa vocação sacerdotal. E como foi o seu chamado? Do que o senhor mais se lembra, Dom Roberto, para o episcopado? Olha, eu me lembro assim da pessoa do Núncio Valdisieri, que me convidou, e depois o susto que eu tive. O senhor foi convidado. Sempre é uma grande surpresa, a gente não se considera, claro que não é mérito nosso, evidente isso, mas depois a gente vai entrando, que é um serviço, e que, como diz Santo Tomás, não nos falta graça para quem é chamado. E então, nessa confiança da minha pequenez e, fundamentalmente, da misericórdia e na graça do Senhor, a gente vai. O senhor destacou, né, um primeiro contato com o Núncio. Como é que foi assim? Eu fui convidado a ir a Brasília para receber essa notícia, não é? Inclusive lá na Nunciatura. Então ele veio, me deu uma carta, olha, vá rezar, toda essa, digamos, preparação para, assim, como a gente recebe uma notícia que pode causar um estremecimento, como de fato causa. E então a gente vai certamente ao encontro do sacrário, né? Essa é o lugar em que a gente deve, diante de Deus, analisar as coisas com total sinceridade. E depois dizer o sim, porque nos dão 24 horas, não é? Para a gente dizer ou não ou sim, porque não somos obrigados, né? Graças a Deus, a nossa religião é muito livre, e Nossa Senhora também. O arcanjo Gabriel deixou o consentimento, né? Então, a gente deu um consentimento ainda não totalmente com certa lusco-fusco, mas com a coragem, porque se eu pensei, bom, se Deus precisa de mim, se Cristo precisa de mim para trabalhar na igreja, quem sou eu para negar? Vamos lá, a gente vai dar o que pode, com total certeza que não vai faltar a graça. O senhor se lembra que dia que foi que o senhor ficou sabendo, antes mesmo da publicação da nomeação? Foi uma semana antes. A nomeação a gente combina, não é? Com o anúncio, quando é que vai ser a publicação. Mas não passou 15 dias, que foram bastante. Eu fiquei muito eufórico, assim, mas, ao mesmo tempo, temos que manter uma discrição, porque antes da publicação você não pode falar nada, né? É sigilo pontifício. Então, só para aquelas pessoas que já sabem, que são, logicamente, o meu arcebispo, não é? Ele já sabia. Naquela época não tinha Zoom, essa conversa num programa, estamos falando. Hoje a tecnologia mudou muito, né? Naquela época, mudava em que sentido, né? Desde de ter que segurar ali o segredo, mas principalmente como a notícia, como é que era dada, de que forma? Tinha todo um ritual, me parece. Isso se perdeu um pouco agora, ou é mais rápido tudo, não é? Essa rapidação é mudança de época. Eu diria que antes a gente tinha um certo tempo de maior expectativa e discernimento, e inclusive
uma preparação maior. Hoje, claro, a gente recebe as coisas mais assim, mas é claro também que estamos na Igreja de Francisco e as coisas são mais colegiais também, são mais sinodais também. E assumir um ofício tão importante como ser bispo, acredito que nós temos que fazê-lo sempre com muita oração, com muita entrega e na confiança. Estava lendo esses dias a carta do Papa Francisco sobre Santa Teresinha. Esses momentos são de total confiança e abandono nas mãos de Deus. Dom Roberto, desde 2011, o senhor é o bispo diocesano de Campos. O que mais te chamou a atenção nessa região do Brasil, do Regional Leste 1 da CNBB, quando o senhor chegou em Campos? Bom, não só quando eu cheguei em Campos, senão quando me deram a notícia, assim, os comentários que surgiram. O senhor vai para Campos, vamos rezar muito pelo senhor. O senhor vai para Campos porque é uma área assim muito armada, muito assim resistente, renuente. Olha, eu encontrei um povo muito acolhedor e não sofri nenhuma falta de estranheza assim em relação a Niterói ou em relação até Porto Alegre. Me adaptei perfeitamente e em 2 toques eu estava me sentindo um campista, comendo chuvisco e tomando água do Paraíba, que são as duas notas para ser um campista. Fiz a minha cidadania campista de imediato e aprendi a amar e servir o povo. E hoje somos uma igreja que caminha junto e tem uma singularidade. Somos 2 bispos, nós somos como os cônsules romanos, somos 2, Dom Fernando Arias Refan e eu. Ele cuida da administração apostólica São João Maria Vianney, que é pessoal, e eu cuido da diocese. Mas, como estamos no mesmo território, e ele tem várias paróquias, tem 15 paróquias, então a harmonia, a sintonia dos 2 marca um pouco a nossa pastoral. O senhor, nascido no Uruguai, depois teve o despertar no Uruguai, foi padre em Porto Alegre, depois bispo auxiliar na Arquidiocese de Niterói. Essa ida do Sul para o Regional Leste 1, como é que foi, hein? Como é que foi para o senhor essa mudança? Olha, eu tinha estudado no Rio de Janeiro direito canônico, já conhecia, inclusive, fui hospedado um ano pelo aquele que foi secretário da CNBB, Dom João Portela, estive com ele, morando na casa dele. Então, eu já tinha muitos amigos padres do Rio de Janeiro, eu já fui iniciado, então foi uma experiência muito boa pastoral, porque com Dom Joel a gente aprende o que não tem no mapa, não é? Ele é uma pessoa não só boníssima, com o coração, mas ele percebe a pastoral no ar, como trabalhar um grupo, como trabalhar uma situação. Então, por isso, eu não me senti só, foi muito bom a experiência do Rio de Janeiro, e depois encontrei um irmão maior, um pai, que foi Dom Alano, o arcebispo que me levou para bispo auxiliar. Olha, posso dizer que fomos amiguíssimos e fizemos um episcopado de colaboração. Eu tratei de colaborar o mais possível com ele. O senhor citou grandes amigos, né? Dom Alano, Dom Joel. E a Rede Vida teve como um dos conselheiros o saudoso Dom Otamiro Rossato, arcebispo de Porto Alegre. Sim. De 91 Sim. a 2001, né? O que mais chamou a atenção do senhor no trabalho com ele quando você era padre em Porto Alegre? Bom, foi um dos bispos que tratou sempre de conjugar a teologia com a pastoral. Ele era patrólogo, estudava os Santos Padres,
e sempre gostava de estudar e de ler. Mas o que nós fazíamos era comentar livros. E também tínhamos, assim, as nossas conversas eram bem de tipo teológico pastoral. Dom Altamiro era uma pessoa também encantadora. E, sobretudo, aprendi com Dom Altamiro o trabalhar com o laicato. Hoje sou um bispo da Comissão Episcopal do Laicato, há muito tempo, já estamos quase no 3º mandato, e esse gostar de trabalhar com os leigos, de caminhar com os leigos, de escutá-los, de incentivá-los, foi Dom Altamiro Rossato. Dom Roberto, o senhor falou sobre os leigos. Como dar uma maior visibilidade aos leigos e dentro da igreja, dentro dessa proposta da sinodalidade e também dentro de uma formação, para que os leigos também tenham uma formação para poder atuar nas diversas áreas da igreja? Primeiro, temos que rever a nossa atitude em relação aos leigos. Eles não são mão de obra barata e não são simplesmente executores. São corresponsáveis. Eles são nossos irmãos e muitas vezes são a nossa vanguarda, a vanguarda da igreja, porque eles chegam onde nós não chegamos. Então, também quando queremos dar formação para eles, temos que entender que a formação tem que ter uma formatação que possibilite que o leigo participe, porque não raro nós impomos ao leigo uma linguagem clerical, um horário clerical e uma modalidade clerical de exercer. E depois dizemos, eles são clericalistas. Óbvio, se eles estão reproduzindo o que nós fazemos. Então, nós temos que trabalhar com esses 3 princípios, que estão justamente no documento do Ano do Laicato, que são autonomia, liberdade e comunhão. Autonomia, liberdade e comunhão. Porque sem autonomia vamos ter leigos infantilizados, só que vão depender do que a gente mande. Isso não. Isso não é sinodal, isso não é igreja. Fazer para ter que o leigo tenha papel decisório na igreja, desde uma paróquia até uma diocese, como fazer, Dom Roberto? Bom, é a pedagogia da responsabilidade e da autonomia, né? Que não é independência, que é corresponsabilidade, que trabalha a comunhão e respeita a pastoralidade, ou seja, respeita a comunhão com os pastores. Então, aí sim se dá, mas você tem que dar ampla autonomia de ação, especialmente naquelas questões que eles realmente são especialistas. A evangelização, por exemplo, num hospital, justamente na educação, aí eles realmente devem levar o protagonismo. Não esperar que nós vamos escrever um documento, vamos passar para vocês uma lista de instruções. Jesus não fez assim. E veja, São Paulino de Nola dizia, o Espírito Santo sopra sobre todos. E todos temos carismas, e todos temos dons, e todos temos graças. Os pastores devem respeitar isso. Sente mais falta de padres ou de leigos, Dom Francisco? Dos dois, porque um é para o outro. Os padres existem para os leigos, o sacerdote ministerial existe para o sacerdócio comum. Então, eu diria, se cada um faz bem a sua parte, não faltará nenhum dos dois. Agora, se cada um quer mandar no outro, ou não deixa o outro fazer a sua parte, aí sim vão escassear as vocações dos dois. E sobre os cursos de formação bíblico, tem alguma iniciativa aí na Diocese de Campos para dar uma formação para os leigos? Sim, temos várias escolas teológicas para leigos, nos quais há várias matérias ou disciplinas sobre exegese bíblica, sobre introdução à Bíblia,
sobre justamente os livros sagrados. Temos 3 escolas para leigos. E temos também a Escola de Fé e Política Dorothy Stang, que também trabalha os roteiros das comunidades de base, mais que nada de estudos bíblicos. O senhor acredita que uma formação mais consistente para os leigos pode possibilitar uma melhor atuação dos leigos também nas várias áreas da igreja? Certamente, certamente. Mas sempre que também vejamos que há vários níveis também da formação do laicato, uma formação básica, uma formação mais teológico-acadêmica e uma formação específica para desempenhar ministérios ou, digamos, assumir determinados ofícios, por exemplo, no tribunal eclesiástico, por exemplo, na cúria, por exemplo, ofícios da igreja. Então, uma formação específica. Mas também a formação do laicato não é uma formação de segunda categoria, tem que ter justamente esse rigor, essa seriedade, essa responsabilidade. Vamos então a um rápido intervalo e já voltaremos com as perguntas que os pasconeiros e os colaboradores da Rede Vida nos enviaram para Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, nosso convidado especialíssimo de hoje no Frente a Frente desta sexta-feira, em época de advento. Já voltamos. Dom Roberto, o senhor, além de bispo de Campos, também é o bispo referencial da pastoral política. Como é a atuação desta pastoral? Bom, ela trata, primeiro, de não substituir aos leigos, ao contrário, ser uma instância de formação espiritual, formação na doutrina social e também, claro, uma instância de discernimento da instância e das mediações fé e política, tratando sempre de não fazer política partidária, não é esse o objetivo. Para isso existem os partidos. A pastoral fé e política vem justamente a fortalecer a dimensão política da fé, a dimensão do compromisso social da fé. E é muito importante porque, não raro, quando não existe esse espaço, o leigo acaba sendo refém de ideologias ou mesmo de partidos que não carecem de ideário e muitas vezes as práticas políticas que eles oferecem são fisiológicas, não se coadunam com a prática cristã, não é? Por isso é muito importante manter esse discernimento com os leigos, ajudá-los a fazerem uma análise de conjuntura também com as ciências sociais, tratando de ser abrangente, não só um método de análise, mas tratar também a antropologia, a filosofia, enfim, dar toda uma entourage, assim, um ferramental que a pessoa possa se sentir não inferiorizado em relação a outras pessoas que também trabalham a política e não ser manipulado também, não é? Porque o leigo, quando tem uma fé, digamos, compromissada, se torna um agente de transformação, inclusive poderá, que é um grande desafio, mudar a legislação eleitoral, trazer de volta partidos que sejam de ideias, partidos de valores, de inspiração na doutrina social da Igreja. Inclusive, nesse sábado, né, Dom Roberto, o senhor vai participar de um encontro da pastoral política, não é isso? Sim, exatamente. Em Morro do Coco, a paróquia Nossa Senhora da Penha, nós vamos ter um encontro, sim, vamos analisar, vamos dar ressonância ao que aconteceu na Assembleia do Regional Leste 1, porque, embora seja sobre fé e política, a fé e política também
tem que se alimentar do que nós refletimos nessa Assembleia, que são os grandes desafios da Igreja do Brasil, a sinodalidade, e especialmente esse novo projeto de preparar o jubileu de 2025. Também vamos fazer ressoar a Conferência de Dubai, que é um grande desafio para a ecologia integral. Vamos analisar a Laudato Deum, esse complemento da Laudato Si que o Papa enviou como proposta para Dubai, inclusive a mensagem do Papa para Dubai, porque a política hoje não se entende, a melhor política, que é a do Papa, a que está aqui na Fratelli Tutti, capítulo 6º, não se entende também sem cuidado da casa comum. A política, a economia devem cuidar da vida e da casa comum. Ano que vem vamos ter eleições municipais. São aquelas eleições em que a comunidade está mais próxima dos que pleiteiam vagas, né? Como prefeito, como vereadores. Um padre, por exemplo, numa homilia, numa missa, diz a fome nessa cidade tem que ser combatida. De que forma isso pode ser interpretado como política partidária ou não? Porque a fome é uma questão real, mas isso pode ser, de forma subjetiva, entendido como uma posição partidária de um candidato à prefeitura, a vereador A, B ou C. Como fazer para não ter essa confusão, principalmente agora nas eleições municipais, Dom Roberto? Bom, sempre a homilia não é o melhor momento para, digamos, colocar slogans que você não contextualiza certamente. A homilia é uma conversa familiar sobre a palavra de Deus e ela tem que morder também na política, claro, mas são consequências da palavra, não a palavra a reboque da política. E, claro, em outros momentos, sugiro fazer encontros de apresentação de candidatos para a comunidade e deixar que o povo faça perguntas e também um momento de debate sobre questões que afetam a cidade. Se é a fome um problema, temos que realmente assumi-la, assumir políticas públicas, porque a igreja está para inspirar políticas públicas. Agora, que podem se tornar ou não plataformas de governo ou programas partidários, mas cabe às igrejas, aos movimentos sociais, sim, e tem todo o direito a fazer, colocar esses temas que realmente afetam a vida do povo. A fome, evidentemente, como dizia Betinho, a fome é urgente. Se há bolsões de miséria, e nós aqui em Campos temos 140 mil, para uma população de 500 mil, bom, é sério. Temos que, inclusive, falamos isso diretamente com o prefeito, porque estamos para colaborar e para assumir a nossa parte. Agora, não o fazemos a partir de um instrumento partidário, ou veículo partidário, não. O fazemos como cidadãos que somos. Estamos, porque a política não é mais que construir a polis, construir a amizade social na polis, como justamente está também este ano na campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Então, política é isso. A política que a igreja pratica é para construir uma cidade cada vez mais fraterna, para levar a comunhão à política, para levar o bem comum à política, para levar os valores cristãos à política. Agora, como vai se resolver tecnicamente o problema da fome, já não é a órbita da igreja. Aí serão os conselhos, serão, evidentemente, os governos que resolverão isso. A proposta concreta, técnica. Dom Roberto, como a pastoral política pode fomentar as ações
dentro da doutrina social da igreja, uma maior compreensão da doutrina social da igreja? Bom, a doutrina social da igreja tem 3 momentos, não é? Tem que ensinar os princípios, o ferramental teórico. Por exemplo, o compêndio tem 10 grandes temas, que são estruturantes da sociedade. Agora, depois desses temas, tem, logicamente, a ação. A prática, as práticas da doutrina, que a doutrina social adopta, como diz o Mahatma Gandhi, é brilhante nisso, a árvore segue a semente. A prática social dos cristãos segue os valores cristãos. Um cristão que quer realizar determinadas práticas respeitará sempre o diálogo, respeitará sempre a pessoa, não terá inimigos, terá oponentes, pessoas que possam divergir, mas nunca serão inimigos. Ao católico cristão não lhe é permitido difamar, trabalhar fake news, não é? Então, as práticas, o momento da ação, a doutrina social vai iluminar isso também, o agir. E serão agir respeitando os 3 níveis, o nível pessoal, comunitário e social, trabalhando sempre aqueles que são 5 princípios da doutrina social, que são o bem comum, a dignidade da pessoa, a participação, a solidariedade e a subsidiariedade. O senhor falou de fake news. Subsidiariedade significa a autonomia da pessoa. Nós não podemos impor as pessoas, nós devemos que respeitá-las, porque são imagem de Deus. O senhor falou das fake news e agora, e antes, na pergunta anterior, falou da homilia, que não é um momento ali da homilia de se falar sobre política no sentido político partidário, até mesmo problemas sociais da cidade. Mas, por exemplo, numa homilia, se o padre tentar conscientizar ou fazer uma reflexão, olha, não dissemine fake news, é válido ou nem isso? Homilia não é nem espaço para isso? Não, claro. Agora, não deve descaracterizar a mensagem da palavra. Deve, no possível, vinculá-lo à palavra, porque a palavra é a norma não normada. A palavra é que ilumina a realidade e não o contrário. É dizer, a palavra de Deus, que sempre será, em qualquer momento, ela vai conscientizar, porque é a verdadeira luz. Ela é a verdade. Ela é a semente que transforma a realidade, que cria raízes. Agora, se você tematiza, e é lógico que devemos falar das fake news, mas nós não temos direito a tornar as nossas homilias sermões de moral social. Temos que ter cuidado com isso, porque a homilia é um momento de graça, de encontro com Cristo e sua palavra. Claro que o encontro com Cristo e sua palavra é anúncio e denúncia ao mesmo tempo, porque é um amor eficaz que vai mostrar também o aspecto do contraponto, onde está o pecado, não é? Sim, temos direito a falar do pecado estrutural, do pecado social. Isso é lógico que devemos falar homilia, mas nunca desconectados da palavra, porque a igreja é serva da palavra. Vamos abrir agora as perguntas que os pasconeiros e colaboradores da Rede Vida nos enviaram. Vamos começar com Rafael Augusto. Temos visto um grande crescimento das novas comunidades e todo o pentecostalismo católico tem crescido de forma efervescente. Então eu gostaria de saber
que é que a CNBB pensa, quais são as reflexões em torno dessa reconfiguração católica que penso estar acontecendo em nossas paróquias, em nossas dioceses. Grande abraço, muito obrigado. Bom, posso lhe dizer que eu, na Comissão Episcopal do Laicato, acompanho, a nível de Brasil, as novas comunidades. Tem crescido, certamente. Aquelas que estão cadastradas são 843. Estão se aproximando a 1 milhar. Tem muitas não cadastradas, ou seja, novas comunidades de fato. Em todo caso, é um sinal do Espírito Santo, da vitalidade do Espírito Santo, são dinâmicas. O que é a posição da Igreja da CNBB, e não só da CNBB, do CARES, que é um instituto internacional que agrupa a RCC e as novas comunidades, para dar-lhes uma cobertura, ajudá-las a discernir, é que nunca deixem de estar em comunhão viva com a diocese e com a paróquia. Elas não substituem nem a paróquia nem a diocese. Elas têm que estar, justamente, elas não estão sobre, pairam. Elas estão dentro da igreja. Então, como estão dentro da igreja, devem viver a comunhão e cabe a nós, pastores, acompanhá-las, ajudá-las. E eu faço isso com muita boa vontade, acredito. Tivemos, o ano passado, em fevereiro, o curso dos bispos foi exatamente sobre as novas comunidades. Dom Roberto Lopes, que acompanha as novas comunidades no Rio de Janeiro, fez um histórico. Na verdade, sempre tivemos novas comunidades na igreja, com movimentos conduzidos do Espírito. O Espírito sempre vai levantando, não é? Novas comunidades. E é importante fazer essa leitura com docilidade, mas, ao mesmo tempo, ajudá-las a evitar desvios, né? Que também houve, ao longo do tempo, desvios de comunidades que não se tornaram novas, mas velhas também. Então, é isso, não é? Graças a Deus, é uma riqueza essa pluralidade que tem a igreja. A igreja, nesse aspecto, por ser católica, o Wolof, é o que admite mais tradições, mais carismas e conviver com grupos de diversa procedência, que sempre é necessário para a sua cidadania eclesial a comunhão. A participação agora vem do Crato, no Ceará. A pergunta é de Nayane Moreira. Há alguns anos, o Papa Francisco ele vem nos encorajando a ser uma igreja em saída, né, voltada para as realidades e para as necessidades do mundo atual. Então, minha pergunta é de que forma o senhor enxerga a importância da comunicação como esse instrumento para alargar as fronteiras da evangelização e, ao mesmo tempo, promover as práticas de sinodalidade e de amizade social, que será a pauta na campanha da Fraternidade 2024. É lógico que a comunicação é muito mais que uma técnica, uma tecnologia, é um mundo, é uma infovia, um mundo digital que está aí e que é necessário evangelizar, é necessário ter presença e é necessário dialogar. Todavia, a nossa presença não é só de acomodação e adaptação, é também, ou deve ser, de transformação, porque há práticas que a comunicação não podemos esquecer que elas são grandes corporações também de comunicação. E muitas vezes o aspecto pessoal fica um pouco desconsiderado e há sociopatias também nas redes sociais, que especialmente grupos que semeiam ódio, que semeiam assim condutas ou comportamentos muito perigosos, desde o satanismo até bruxaria, não a bruxaria branca, mas a bruxaria
de pior espécie, e o suicídio, que também é, muitas vezes, propiciado por certos grupos. Então, é como a parábola da rede de pesca, não? Tem de tudo. E devemos entrar, logicamente, com olhos abertos, a cordialidade do coração e fazer a nossa parte, o nosso estilo de comunicação, que é o estilo de Jesus, de coração aberto, compassivo e criar práticas que sejam realmente interativas e dialógicas. Agora, quem participa com a sua pergunta no Frente a Frente é a Sônia Minder, da Arquidiocese de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos entender melhor o que o Papa quer dizer com desmasculinizar a Igreja? Um abraço. Eu acredito que o Papa, falando de desmasculinizar a Igreja, quer, ao mesmo tempo, abrir espaço para o conceito contrário, é dizer, abrir espaço para que a mulher possa participar da Igreja sem ter que, digamos, assumir um estilo de condução, de direcionamento, ou mesmo de participação na Igreja, que seja masculinizada. E só aquelas que tenham essa performance possam ser aprovadas. Eu acredito que não, e graças a Deus nós tivemos, desde todas as épocas, as virgens, as místicas, as doutoras da Igreja, que foram abrindo caminhos. Hoje, é verdade que nos deparamos que ainda a participação da mulher é bastante, não diria restritiva, porque aumentou muito, mas ela não expressa o que é o seu peso, não só numérico, mas sua importância na família, nos movimentos e nas paróquias. A gente vê ainda que as decisões, aquelas que são de índole pastoral, como as doutrinais, é óbvio, elas, ainda o espaço para elas não é, não diria representativo, porque a Igreja não pretende isso, pretende a koinonia, pretende a comunhão. E não há comunhão ainda se não há participação. Então, temos que aumentar, sim. E a prática sinodal, nesta última etapa, que é a universal, melhorou muito isso. Agora, temos que levar isso à base, porque ainda há alguns preconceitos. E aqui no Rio de Janeiro, não estou falando de Campo Grande, porque tenho só passado por lá, mas não conheço bem. Aqui no Rio de Janeiro, a violência doméstica e digamos assim, tem se cerceado muito a participação da mulher, inclusive dentro da família. Então, está na hora de entender esse recado do Papa, não é? De valorizar o que o São João Paulo II falava, o gênio feminino. A riqueza da complementaridade dos sexos e da colaboração da mulher na Igreja. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos para a conclusão do Frente a Frente de hoje, que recebe o Bispo de Campos, no Rio de Janeiro, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Vamos a mais uma pergunta, agora sobre o processo sinodal que vive a Igreja nestes tempos. Olá, eu sou a Grace Posato, da Diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e a minha pergunta se refere ao sínodo. Sabemos que vão haver mudanças importantes no direito canônico, e eu gostaria de saber quais são as principais mudanças e se elas realmente vão contribuir para que a nossa Igreja seja mais participativa, como é o objetivo. O Papa já deu bastante passos no direito canônico, no referente ao direito matrimonial, o processo de nulidade. Por exemplo, eu
como juiz monocrático, agora os bispos podem resolver o processo breve. Um processo pode ser resolvido em 3 meses, antes durava quase 2 anos. Então, esse é um exemplo de procedimentos que o Papa já fez, e já reformou. Nessa linha, as consultas, o funcionamento dos conselhos pastorais, que devem ser muito mais dinâmicos e pastorais. O que aprendemos em todas essas etapas do sínodo foi o método da conversa espiritual, o método da escuta. Escuta, em primeiro lugar, do Espírito e escuta das pessoas. O Espírito sopra as pessoas e, a partir disso, consensos e convergências. Vamos agora à Arquidiocese de Niterói com a participação da jornalista Ingrid Bianchini. Qual o conselho que o senhor pode deixar para que a juventude sustente a ação evangelizadora e libertadora da Igreja? Como dizia São João Dom Bosco, amor por ela, estar com ela, gastar tempo, investir tempo com ela. Ela será libertadora na medida que ela também trabalhar essa libertação interna, não é? E será transformadora. E também aqui faço questão de retomar aqueles projetos da Pastoral da Juventude sobre fé e política também, porque a sociedade, especialmente a Casa Comum, precisa muito do protagonismo dos jovens. Participação agora da apresentadora do JCTV, edição da noite, Rosana Carvalho. Eu gostaria que o senhor nos falasse como deve ser a relação ideal entre o bispo e o padre na diocese. Eu acredito que cada diocese e cada bispo deverão se conhecer e amar. E cada um viver o seu ofício. Mas, certamente, que não tem bispo sem padres. E também o presbitério precisa muito de alguém que não só os coordene, mas que os presida na unidade. Então, agora, para isso, tem que haver presença. Tem que haver família, espírito de família. Tem que haver partilha. Eu não posso me encastelar aqui na minha residência. Tenho que ir ao encontro. Tenho que visitar. Especialmente aqueles que estão mais distantes. Mas o ideal será dado em obedecer às inspirações do Espírito Santo e do coração. Acredito que o bom pastor também nos exige ser bons bispos e bons padres e bons filhos também. Dom Roberto, está acontecendo a COP28 em Dubai e o Brasil se prepara também para a COP30 aqui no Brasil. Dentro dessa proposta da Laudato Si do Papa Francisco, dessa ecologia integral, o que na Diocese de Campos está sendo realizado sobre esse assunto? Bom, não só na Diocese de Campos, eu sou no Rio de Janeiro também o bispo responsável da ecologia integral e estamos preparando o Encontro Nacional das Pastorais Ambientais. Estamos preparando-nos para essa COP do ano que vem. E, certamente, o tema será em torno à Amazônia, não é? Porque, queira-se ou não, é o habitat, é os pulmões, é a água, é tudo que dá, digamos, esperança à casa comum para os brasileiros. Mas, certamente, estará na linha de tratar de dar nosso contributo, de evitar, por exemplo, a carbonização, o petróleo, tratar justamente de investir em energias limpas, eólicas, porque somos um país tropical. Temos o sol, o irmão sol, temos vento nas praias e temos água também.
temos que ser protagonistas. E o Papa insiste muito que é a partir dos pequenos, dos movimentos sociais, dos grupos de influência éticos, as religiões, as igrejas, que podemos desenhar o presépio, um presépio da casa comum. Dom Roberto, Frente a Frente está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação do senhor hoje, nesta sexta-feira, aqui no Frente a Frente da Rede Vida. Eu também agradeço e já deixo por adiantado a minha bênção natalina. Que Jesus, Maria e José abençoe muito a Rede Vida para gerar cada vez mais vida. Muito obrigado, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, pela sua participação no Frente a Frente de hoje. Na sequência, você fica com a participação da jornalista André Bonatelli no Jornal da Vida. Rede Vida de televisão, Frente a Frente, com a missão de comunicar.